E a melhor notícia da noite chega agora. Cães e gatos terão direitos iguais ao homem na Espanha. A matéria é do jornal boasnovasmg.com.br. Uma lei que acaba de ser aprovada na Espanha garante aos animais de estimação, como cães e gatos, os mesmos direitos que têm os seres humanos. A partir de agora, os animais domésticos são considerados seres vivos pela legislação espanhola, em vez de meros objetos, como acontece com frequência. Sim. A questão é a seguinte: aqui no Brasil, como era na Espanha, como é na maior parte dos países mundo afora, animal é objeto. Se você perde, se alguém mata um animal seu, a justiça consideraria que você perdeu um objeto. Não levaria em conta o seu amor por aquele bicho, não levaria em conta a crueldade que foi cometida contra aquele bicho, porque no direito da maioria dos países, bicho é um objeto. Mas aí vieram legislações esparsas, uma lei aqui, um decreto-lei dos antigamente, outra lei aqui, dizendo que, tá, bicho é objeto, mas se você matar com crueldade, você tem a pena X. E começou a dar, eu não gosto de falar que começou a dar direito aos animais, não, porque isso aí foi quase nada, mas começou a, pelo menos, protegê-los de crueldade, o que não adiantava porra nenhuma, porque era uma multa ínfima, era uma penalidade ínfima, que você assistia ali se você fosse condenado, você assistia uma palestra contra maus tratos e saía dali com a ficha limpa. Não importa que você tenha matado o animal com requintes de crueldade. Mas aí a legislação foi se aprimorando, a legislação foi mudando, mas mudando muito devagarinho. Então você tem um decretinho lá antigo que falava que fazer um bichinho trabalhar muitas horas, um cavalo, por exemplo, era maus tratos. Aí depois, na década de 90, teve mais uma lei que falou, que ampliou o que seriam maus tratos. Então, por exemplo, eu não vou saber de cor aqui dizer tudo, mas manter um bicho doente e não levar ao veterinário é, pela legislação, considerado maus tratos. Manter juntos animais que se agridem é considerado maus tratos. Manter um animal preso em corrente é considerado maus tratos. Manter um animal sem abrigo de sol, de chuva, sem água, sem comida apropriada é maus tratos. Fora atos de crueldade mesmo, de violência física, né? Então, assim, todas essas condições, mais qualquer situação que aterrorize o animal, né? Que ele tenha medo, que ele sinta desesperado, ou que faça ele sofrer fisicamente. Então, você machucar um animal, ou animais de trabalho. Se você fizer, por exemplo, os carroceiros faziam éguas, puxar carroça pesada até na hora do parto, né? Então, isso é um absurdo. Botavam cavalos aí trabalhando, puxando coisa pesada mais de 12 horas por dia. A legislação foi se aprimorando, mudando isso, mas com uma penalidade ainda muito branda. Então muita gente não respeitava. Há pouco tempo, depois do caso Sansão, que eu até trouxe para o programa recentemente, lá de Vespasiano, que é aquele filho da puta daquele vigia, se não me engano, cortou as patas do Sansão no facão, já estava em andamento e foi então a comoção ajudou a aprovar a lei, que hoje então leva o nome de Lei Sansão, aumentando a penalidade que era de 6 meses a 1 ou 2 anos para até 5 anos de reclusão e aumentando também multa, etc, etc. Ainda é muito branda. Ainda é muito branda. E os animais continuam sendo vistos como objeto aqui no Brasil. Um caso anterior a esse do Sansão é que nos dá
um precedente para não exatamente considerar um animal como um ser digno de direitos, mas como um ser que aquilo que a proteção animal chama de ser senciente, de um ser que sente, que sofre, que tem medo e que, portanto, deve ser resguardado contra crueldades efetivamente, que foi o caso da Dalva Pires, lá de São Paulo, que matava, ela era conhecida como protetora, então todo mundo levava bicho abandonado para ela, que ela arrumava adotante para todo mundo. Ô, mulher incrível! Até que uma ONG paulista da Susan desconfiou. Poxa, ONG nenhuma consegue adotante para bicho estrupiado. Essa mulher consegue adotante para todo bicho que levam na casa dela. Resolveram fuçar o lixo da mulher, começaram a achar bicho morto. Pagaram uma investigação. Então na hora que você for falar mal de protetor de bicho, você bota a mão na consciência, filho da puta. Essa ONG pagou do próprio bolso uma investigação particular que demonstrou que essa mulher estava matando bichos e com requinte de crueldade. Filhote, adulto, tudo quanto há. Conseguiu com isso que num determinado dia a polícia, então, de São Paulo, a polícia civil, desse uma batida na casa dela e lá, nossa, encontraram uma cena de horrores. Eu não vou contar detalhes aqui porque eu passo mal. E aí, e tinha bicho vivo lá também, ainda sendo machucado por ela. Resgataram todos, recolheram todos os corpos, levaram para o IML. O IML comprovou que nenhuma morte foi natural ou tranquila, que todas foram mortes cruéis, mas só conseguiram resgatar 30 e poucos corpinhos de... Gente, essa mulher, ela deve ter matado milhares de animais, porque ela estava fazendo isso há muitos anos. Foi muito bacana esse caso, porque um animal morto, você pega e você é primário, 6 meses de cadeia. 6 meses de cadeia você troca por uma cesta básica, pronto, porque até 4 anos de cadeia você prestava serviço voluntário, ficava por isso mesmo. Essa ONG pagou um advogado tão fodástico que conseguiu convencer o juiz e depois o tribunal também, que ganhou em recurso também, que essas penas tinham que ser somadas. Conseguiram fazer com que essa mulher tomasse 12 anos de cadeia. Ela foi presa, porém conseguiu, porque a gente não pode prender enquanto não transitar em julgado. Ela conseguiu sair e enquanto tramitava o recurso dela, ela fugiu. 12 anos é pouco, mas é uma maravilha, porque ninguém na história desse país foi preso por matar bicho. Não importa quantos matasse. E 12 anos você não pode trocar por pena alternativa por nada. Se é regime fechado e pronto. Ela fugiu, depois ela foi encontrada e, enfim, já pagou uma parte da pena, já está cumprindo o regime semiaberto lá, os casos de progressão, mas de qualquer forma deixou esse precedente. E isso é importantíssimo na história do direito dos animais, na legislação, na justiça brasileira. Mas, como eu disse, apesar de considerado como ser senciente, ou seja, se você matar um animal por saber que ele sente e sofre, a justiça vai te dar uma pena mais pesada, ainda continua sendo tratado como um objeto. Se você perder um bicho meu, a justiça considera que perdeu um objeto. Vai querer que a pessoa me pague o valor do animal e não o dano moral, porque hoje meus bichos para mim é filho, pelo amor de Deus. Imagina, desespero. E isso ainda não é indenizável na justiça brasileira.
Mas na Espanha vai ser uma coisa linda. Vamos lá. A proposta de lei que dá direitos iguais aos homens a cães, gatos e outros animais de estimação é de autoria da deputada socialista Sandra Guaita. Qualquer um que se opusesse à mudança negaria a dor e sofrimento dos animais, diz a parlamentar. Devemos aceitar que os animais não são objetos, são seres vivos que sentem e sofrem, acrescentou a deputada. A alteração da lei PET foi introduzida pelos socialistas e pelo partido de extrema esquerda, Unidas Podemos, e foi apoiada por todos os outros partidos, exceto o partido de extrema direita Vox. Com a nova lei, cães e gatos serão considerados no momento de um divórcio, por exemplo, como os filhos de um casal. O juiz terá que levar em consideração, quando tiver que decidir sobre a guarda do pet, qual será a melhor alternativa para o bem-estar do animal. Mas a guarda compartilhada é também uma opção. Gente, nós temos caso aqui no Brasil, eu li isso recentíssimo. A mulher separou, o casal separou, eles têm uma filha de 10 anos e, de vingança, o cara levou os 2 cães da menina. O homem faz isso, né? E a filha ligou pro pai, já que ele não devolvia, ligou pro pai pedindo para visitar os cães. Sabe o que o pai respondeu para a filha de 10 anos? Conversa com meu advogado. Puta que pariu, né? Claro que esses cães estão sentindo a falta dessa criança. Claro que essa criança está sentindo a falta desses cães. Então, se fosse na Espanha, o juiz bateria o martelo para esses cães voltarem para a menina. A nova lei vai assegurar aos animais até mesmo direito à herança. Na Espanha, 49% dos lares têm um animal de estimação. Mas o país também tem a 4ª maior taxa de divórcio da União Europeia, o que significa que a guarda de animais de estimação é caso recorrente nos tribunais espanhóis. De acordo com a nova lei, maus tratos a animais de estimação também continuarão sendo crime, como se o proprietário tivesse abusado de outra pessoa. Filho da puta, não é Anne? A Anne tá aqui no Instagram, nem pode ser chamado de pai. Nem pelos bichos, né, Anne? Pela criança. É um absurdo. Bom, a lei também estabelece que se alguém encontrar um animal abandonado, tem o dever público de tentar localizar o dono ou informar as autoridades. O mesmo procedimento já é observado no caso de uma criança perdida, por exemplo. Então, agora lá na Espanha, se você encontrar um animal perdido, é como se você encontrasse uma criança. Você não pode ficar com esse animal para si. E aqui acontece muito. As pessoas acham um animal, principalmente se é de raça bonitinho, fica com o bicho, né? E nem procura saber quem é o dono. Isso é uma maldade. Com essa nova lei que protege cães e gatos e demais animais de estimação, a Espanha junta-se à França, à Alemanha, à Áustria e a Portugal. Esses países também já deram aos animais de estimação o mesmo tratamento dispensado aos seres humanos. Isso mostra que estamos mudando nossa mentalidade e vemos os animais como seres vivos com capacidade de sentir dor, alegria, tristeza, e nada tem a ver com um móvel, um objeto ou um show. É o que disse uma advogada e especialista em direitos civis, que é uma fervorosa defensora dos direitos dos animais lá na Espanha. Vale lembrar que a Espanha é o país das touradas, prática que vem sendo bastante condenada nos últimos anos pela crueldade a que são submetidos os animais que dela participam. Só que o boi, a vaca, não está incluído ainda nessa legislação nova de animais domésticos, tá? É isso. Na Espanha, assim como na Áustria, França, Alemanha e Portugal, os animais passam a ter os mesmos direitos dos humanos.